A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Eduarda, tenho 27 anos e sou convertida há 8 anos. Eu conheço a querida Dani desde o primeiro ano de conversão, ou no segundo ano, mas foi bem no início da minha conversão que começou a aparecer os vídeos delas para mim, né? E eu assisti, eu acho que eu cheguei a maratonar, porque eu estava gostando muito de assistir os vídeos dela, de conhecer a intimidade dela com Deus, de conhecer as experiências, né? E também as libertações de pecado, de vício, tudo aquilo me ajudou a entender que realmente é possível se libertar totalmente. O meu testemunho é que a vida dela, o ministério dela, as experiências dela com Deus me livrou de me tornar religiosa. Não chegou nem a me libertar da religiosidade, mas digamos que o Senhor antecipou, né? Então Deus, ele colocou ela na minha vida de forma antecipada para me livrar de me tornar uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa julgadora, uma pessoa assim, um crente mesmo chato, sabe? Aquele crente que não acredita em nada, que limita a Deus, que fala só de vestes, que fala só de maquiagem, que fala só dessas coisas tão sem valor, sabe? Que não foca muito no de dentro. E não, o ministério dela sempre falava mais do de dentro. Eu lembro quantas e quantas vezes eu já fui confrontada, né? A questão dos pecados, a mentira mesmo. Hoje eu sou liberta da mentira, né? Eu não minto mais. E quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas acham esquisito, acham impossível até. E o ministério dela ensinou muita coisa, né? Ensinou muito a questão dos pecados de dentro, sabe? Que é algo muito importante para nos tornar pessoas de puro coração. Como diz na palavra do Senhor, Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu lembro que eu assistindo os vídeos dela, ela falava muito disso, né? Que os puros de coração veriam a Deus. E ela falava experiências que via Deus, que via a face do Senhor. E isso me levou a entender a história de Moisés também, que é um homem que eu admiro bastante, que eu comecei a ler a Bíblia através da querida Dani também, né? A conhecer a Bíblia toda. E aí eu vi a história de Moisés, onde falava que ele viu, né, a Deus. E aquilo me inspirou cada vez mais. E vendo que realmente acontecia, porque a Dani também viu, né, tem experiências e tudo, me levou a ter mais fé nessa questão e não ficar religiosa, né? Então, o ministério dela realmente é um ministério focado na intimidade com Deus, no relacionamento mais profundo, mais íntimo. E eu vou dizer para vocês, eu só tenho essa intimidade que eu tenho hoje por causa dela, né? Por causa desse ministério, por causa do que eu aprendi com ela. Deus foi moldando a minha essência, foi moldando a minha caminhada com Ele através da vida dela, né? Um ministério muito forte, um ministério assim que transforma mesmo, que liberta mesmo, sabe? Eu não tenho dúvidas, e é por isso que eu sou grata ao Senhor, porque Ele me mandou essa moça tão incrível, né? Tão diferente e tão cheia do Senhor, tão cheia de Deus, para que pudesse me ajudar a ter uma intimidade com o Senhor, como eu sempre quis ter. É claro que eu não cheguei ainda no nível que eu quero com Deus, mas eu estou caminhando para lá, para a glória do Senhor, né? E eu consigo ver o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus é incrível. Eu fico sem palavras, porque a querida Dani consegue mostrar um Deus que realmente é o que eu penso, sabe? É maravilhoso demais, porque eu estava até falando com Deus esses dias, que o seguidor da querida Dani, né? Ela, somos todos parecidos, né? Porque a gente quer a mesma coisa, a gente quer relacionamento com Deus, a gente quer intimidade. E através das experiências que ela conta, né? Que ela não tem medo de contar, ela não tem receio. Através disso, vai nos dando também aquele interesse em contar. E eu comecei a pregar mais na questão de exortação por causa dela também, né? A pregar coisas que ninguém prega, ninguém fala da mentira, ninguém fala dos pecados de gula, de essas coisas, ninguém fala. Naquele tempo, só quem estava falando era ela. E aí eu comecei também Deus começou a mexer no meu coração. Filha, começa a falar disso, começa a falar desses tipos de coisas, né? E eu comecei a pregar sobre isso também, a tornar uma pregadora. E as pessoas começaram a julgar, e eu comecei a entender ela, por que ela é tão atacada, né? Porque as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Mas os verdadeiros cristãos, né? Verdadeiros cristãos de verdade, eles vão aguentar ouvir a verdade e vão ser libertos, assim como eu fui, para a glória de Deus. E hoje eu tenho um carinho muito enorme pela Dani, né? Na verdade, nós amamos a Dani, nós os seguidores dela, demais, e desejamos, assim, que a vida dela cada vez mais venha a melhorar, né? A gente se inspira muito nela, porque ela mostra um Deus que a gente tem aquele sonho, sabe? Não é impossível se achegar a Deus, como ela mesma fala. E era isso que eu queria deixar, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.